Para você abrir essas fontes, basta você retirar esses 4 parafusos que ficam na parte de cima e desencaixar a tampa. Agora que nós já retiramos a tampa aqui da fonte, você tem acesso aos circuitos. É claro que para você trabalhar na fonte do computador, é melhor você desparafusar a placa, depois a gente vai ver como é que faz isso. E aí nós temos um acesso melhor na placa pelo lado das soldas. Mas por enquanto, antes da gente desmontar, tem algumas peças aqui que já dá para você notar. Os 2 capacitores de filtro principal, os 2 maiores eletrolíticos, o transformador chopper que fornece as tensões da fonte, alguns transformadores drivers menores, aqui os diodos retificadores que ficam nos dissipadores de calor, porque essa fonte pode fornecer uma grande quantidade de corrente, os transistores chaveadores da fonte, os eletrolíticos de saída, e aqui nós temos o CI que faz o oscilador da fonte, que na maioria das fontes é um TL494. Inclusive, esse CI aqui é uma das peças que a gente vende lá na nossa loja. Eu vou apresentar para vocês agora as diferenças aqui em relação ao circuito eletrônico de uma fonte genérica para uma fonte real. A fonte genérica, o ventiladorzinho, também chamado de cooler, é menor, fica do lado aqui da fonte. A fonte tem menos componentes, a entrada de rede, o circuito de entrada de rede é mais simples. A própria fonte tem uma placa menor, tem menos componentes, ou seja, é uma fonte mais simples. Já numa fonte real, observem que o cooler é bem maior, ele fica na parte de cima da fonte normalmente, tem um encaixe aqui para a placa. E na placa de circuito impresso, vocês observem que nós temos mais componentes, mais transformadores, o circuito de entrada de rede é mais bem elaborado, o circuito de estabilização da fonte é muito melhor, é de muito melhor qualidade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer antes de começar a trabalhar nos circuitos da fonte é retirar a placa da caixa de metal. Para retirar a placa nós temos 4 parafusos, um em cada canto, basta você remover e aí a placa sai com facilidade. Assim que você retira a placa da caixa da fonte, tem esse plástico aqui que impede com que as soldas da placa encostem na lata, na caixa da fonte e provoquem um curto-circuito entre os componentes. Então esse plástico você tira, e aí quando você fizer o reparo da fonte, não esqueçam de colocar de volta o plástico na parte de baixo da caixa, e aí a tampa vai por cima. A primeira coisa a fazer antes de você colocar a mão nas soldas, na parte das soldas da placa, para você não correr o risco de tomar choque, seja qual for o estado que a fonte tiver, você vai descarregar esses 2 capacitores eletrolíticos grandes da fonte, os maiores eletrolíticos. Lembrando que toda fonte de computador, seja ela real ou genérica, você vai encontrar esses 2 eletrolíticos grandes logo na entrada. Então para descarregar você usa aquele resistor que eu havia mostrado para vocês, de 1K por 10 ou 20 watts, encosta os terminais, nos terminais do capacitor por alguns segundos, no outro é a mesma coisa. Se você quiser grudar as garrinhas pode, não é obrigatório. E depois de alguns segundos, os capacitores já estão descarregados, você pode colocar a mão em qualquer parte da fonte que não tem perigo de choque. Uma fonte de computador pode dar diversos tipos de defeitos, como por exemplo, ela pode não funcionar de jeito nenhum, não sair nenhuma das tensões. Ela pode ter algumas tensões e faltar alguma, impedindo o computador de funcionar. Ela pode dar defeito no cooler, no ventilador. Ela pode fazer o computador ficar reiniciando de vez em quando. Ou seja, tem vários defeitos que essas fontes podem apresentar. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente fazer os testes, iniciar os testes, todas as fontes de computadores, seja ela mais simples ou mais sofisticada, são divididas nos mesmos circuitos básicos. Então eu vou ensinar para vocês, mesmo sem ter o esquema elétrico da fonte, como é que você faz para identificar os circuitos na placa, porque aí vai facilitar bastante na hora do conserto. A fonte começa nessa etapa aqui, que é a chamada fonte comum. A fonte comum pega a tensão da rede, que é alternada, e transforma numa tensão contínua de 300 volts para alimentar a fonte chaveada. Na fonte comum nós temos uma ponte retificadora, 4 diodos, os 2 capacitores de filtro principais, 2 eletrolíticos iguais, fusível de entrada, aqui entrada de força e aqui um termistor, um resistor de baixo valor que fica ligado na entrada da rede. Agora, vocês podem observar que essa fonte aqui, ela não tem um filtro de rede, não tem aquela bobina, aqueles capacitores na entrada e nem tem proteção na entrada da rede. Como é uma fonte mais barata, de baixo custo, se a rede der alguma variação grande de tensão, ela queima.
É por isso que os computadores que utilizam essas fontes genéricas precisam ser ligados num estabilizador ou no no-break, senão a fonte acaba queimando com qualquer variação mais brusca da rede. Cada capacitor eletrolítico desse vai se carregar com uma tensão de 150 volts, que é a tensão de pico da rede. E observe que há um fio que vai ligado no meio deles. Qual que é a ideia? Se você ligar essa fonte numa rede de 220, a fonte só tem que retificar e filtrar a tensão, já dá um total de 300 volts. Agora, se a rede for 110, a fonte tem que dobrar a tensão da rede para 150 volts em cada capacitor. Para isso, tem um fio que vai no meio dos dois capacitores eletrolíticos. Sempre que você ligar um polo da rede no meio dos dois eletrolíticos, a fonte dobra. De tal modo que esse fio aqui vai ligado na chave 110 e 220. Quando você colocar na posição de 220, o fio fica desligado aqui do meio dos capacitores, aí a fonte não dobra, ela só retifica e filtra. Quando você coloca a chave em 110, aí o polo da rede vai no meio dos capacitores e aí a tensão é dobrada para 300 volts, 150 em cada capacitor. Então não importa se a sua rede for 110 ou 220, desde que você mude a chavinha que tem atrás da fonte, lógico, né? Sempre você vai ter 150 volts em cada capacitor desse. É o primeiro passo para você testar a fonte. Quando você liga a fonte na tomada, a primeira tensão que tem que ser gerada é a tensão de standby, que é uma tensão que vai alimentar uma parte do circuito da placa-mãe do computador, de tal modo que a placa-mãe vai fornecer um comando para ligar o resto da fonte. A tensão de standby é gerada por uma fonte chaveada, formada por esse transistor de potência, esse outro transistor menor, esse transformador chopper, diodo retificador na saída do chopper, os capacitores de filtro, e aqui no fio roxo nós temos a tensão de 5 volts. Então a primeira tensão que tem que ser gerada é essa de 5 volts. Se faltar essa tensão, não adianta que a fonte não vai funcionar e a placa principal não vai funcionar. Então esse pedaço aqui da fonte é a chamada fonte do standby, fonte que fornece 5 volts para alimentar a placa-mãe do computador. Detalhe, essa fonte ela tem que ser muito bem regulada. É por isso que ela utiliza um amplificador de erro, um CI-TL431, um fotoacoplador, de tal modo a manter essa tensão de 5 volts um valor constante. Agora nós vamos verificar a fonte chaveada principal. Na fonte chaveada principal nós temos esses dois transistores chaveadores, que são dois transistores 2SC5763, que nós temos à venda lá na loja, a gente consegue esses transistores. Esse transformador chopper, que vai ser chaveado por esses dois transistores, e esse transformador vai gerar as tensões que vão alimentar o computador depois. Esse transformador pequenininho é chamado de transformador driver. Ele leva uns pulsos até a base dos dois transistores chaveadores para fazerem funcionar o chopper. Aqui nos secundários do chopper nós temos os diodos retificadores, que estão nesses encapsulamentos parecendo transistores. Dentro de cada encapsulamento desse nós temos um diodo duplo. Eles estão no dissipador porque, devido à alta corrente que essa fonte tem que fornecer para os circuitos do computador, esses diodos retificadores vão esquentar. E outra coisa, quanto mais potente for a fonte, ou seja, quanto mais corrente ela puder fornecer para o computador, o transformador chopper vai ser maior. E esse fio que sai do meio dele, que é o fio que faz o aterramento do circuito, é bem grosso, porque ele tem que suportar a corrente que vai passar por esse circuito, por esse transformador. Esse transformador é assim, o primário dele tem muitas espiras de fio mais fino, só que o secundário tem poucas espiras de fio bem grosso, para poder fornecer a corrente necessária ao funcionamento da placa-mãe do computador. E depois dos diodos retificadores grandes, nós temos umas bobinas grandes, que ficam em série com as linhas de mais B, e os capacitores eletrolíticos de filtro das linhas de 5 volts, menos 5, mais 12, menos 12, 3,3 volts. Agora tem um detalhe super importante. Qualquer que seja a fonte de computador que você pegar para consertar e tiver mais de um ano de uso, é sempre bom você substituir todos esses capacitores aqui da saída da fonte. Que esses capacitores, com o tempo, eles vão apresentando defeito devido ao aquecimento desse circuito todo. E esses capacitores aqui a gente tem à venda lá na loja também. Você pode comprar com a gente, você pode comprar um jogo com esses capacitores. É só você pegar o valor correspondente ao modelo da fonte que você vai consertar. Então, para não ter problemas futuros com esse circuito aqui,
é sempre bom você substituir esses capacitores. Se um desses capacitores ficar com a capacitância alterada, a tensão da fonte fica um pouco abaixo do normal. Isso já pode ser suficiente para o computador ficar reinicializando. Você usa o computador, de repente sozinho ele reinicializa. Então às vezes o problema está relacionado com a fonte e normalmente são esses capacitores que costumam causar. Essa fonte aqui era de um computador que estava se reinicializando sozinho. Então aqui vocês podem observar que nós temos já alguns capacitores eletrolíticos estufados aqui em cima. Ó. Então o certo é você substituir todos eles, não só os estufados, porque aí você não vai ter problemas futuros. Lembrando que a gente vende esses componentes também. O principal componente da fonte chaveada principal é esse CI aqui, que é um oscilador de onda quadrada, de PWM. É o popular TL494. O TL494 é o CI mais utilizado nas fontes chaveadas de computador. E é claro que nós o vendemos. Esse CI vai gerar uma onda quadrada que vai sair em 2 pinos dele. Em cada pino, um vai passar por esse transistor aqui, que vai dar um ganho de corrente na onda. O outro pino vai passar por esse transistor. E depois, essas ondas quadradas vão chavear o transformador driver, que é aquele transformador menor que eu já mostrei para vocês. E depois os transistores de potência. E daí, o transformador chopper, que vai gerar as tensões que vão sair da fonte. Se esse CI TL494 pifar, nós não vamos ter a onda quadrada saindo para esses transistores, não vai ter onda quadrada no transformador driver, nos transistores chaveadores, no chopper, consequentemente não vai sair as tensões da fonte. E aqui do lado nós temos um outro CI menor. Esse CI aqui é um monitor de tensão, ele monitora a tensão que sai da fonte e a partir disso ele fornece a tensão de power good que sai aqui por esse fio cinza. Essa tensão, conforme eu já expliquei para vocês, é para avisar a placa mãe do computador que as fontes estão normais e aí a placa poder inicializar normalmente. Também nesse mesmo CI monitor de tensão, que monitora as tensões de saída da fonte e gera a tensão do power good, nós temos o fio PS-on, que é aquele fio verde que serve para ligar a fonte. O fio verde vai ligar a fonte sempre que ele pular para nível baixo, que acontece quando você curto-circuita ele com terra. Quem vai fazer isso é aquela chavinha que fica no painel do computador. Você aperta a chavinha e o circuito do computador liga o fio verde momentaneamente ao terra e aí a fonte começa a trabalhar. Conforme eu expliquei para vocês, toda a fonte de computador é formada pelos mesmos circuitos básicos. O que muda de uma em relação à outra é que as fontes reais, por exemplo, têm um circuito mais bem elaborado, mas as etapas básicas são exatamente as mesmas. Vamos supor que você pegou uma fonte para consertar que não liga, não funciona. A primeira coisa a fazer é uma inspeção visual na placa da fonte, para você ver, por exemplo, se o fusível dela não está queimado, primeiro ponto. Segundo ponto, se não tem os capacitores eletrolíticos estufados aqui na saída dela. Ver se não tem nenhum componente torrado no meio da placa. Se tiver componente torrado, que normalmente são resistores, diodos, às vezes é capacitor pequeno, nesse caso, a não ser que você tenha uma outra fonte igualzinha àquela para ver o valor dos componentes, nem vale a pena você perder tempo, porque é bem provável que tenha queimado muitas coisas, e aí o conserto da fonte se torna inviável. A não ser que seja uma fonte muito cara, aí vale até a pena você perder um pouco de tempo. Agora, no caso dessas fontes mais baratas, se meu vários componentes torrados, esquece. Agora, se você notar que tem capacitores eletrolíticos estufados na saída, o primeiro passo é substituir. Se mesmo assim a fonte não funcionar, mesmo aparentemente a placa estando boa, estando em boas condições, aí nós vamos iniciar os testes.